Olá, sou a Fernanda Ninim, esse é o podcast Desembaça. É um espaço para a gente se entreter, conversar, refletir sobre assuntos diversos, a fim de quebrar ideias equivocadas e ampliar os horizontes. Oi, gente. Faz um tempinho que eu tô sumido daqui, mas tô retornando com a segunda temporada do Desembaça, pois não gostaria de estar abandonando o projeto, já que foi algo que gostei muito de criar. Estarei postando aí, gravando e postando uns novos episódios, não tão frequentes, mas assim que possível. Então, espero que vocês gostem, aproveitem este episódio aqui. Começo a segunda temporada com a Bruna, uma grande amiga minha de infância, onde nós vamos falar sobre a experiência dela como mãe solo e mãe de criança autista. Tá bom? Espero que vocês gostem, aproveitem e aprendam assim como eu aprendi. Beijão! Hoje estou aqui falando com a Bruna, amiga minha de infância, querida, que hoje é mãe solo de uma criança linda chamada Letícia, que é portadora do autismo nível 1. Bruna, obrigada por aceitar, por participar, e espero que a gente tenha um papo bem legal, Eu que esclarecedor. agradeço. Que a Bruna me passou anotações que ela fez de como que ela foi detectando que a Letícia tinha possibilidade de ter autismo, né? Aí eu vou lendo aqui as anotações, aí você pode ir comentando, Bruna, para a gente entender como foi esse processo. Então aqui, por exemplo, Uhum. você diz que com 3 meses, sua primeira desconfiança era de que a Letícia não atendia ao chamado. Mas você sabia que ela ouvia? Porque quando começava a passar a Dory, que é do Procurando Nemo, que ela ama até hoje, ela fica extasiada. Mais ainda na cena preferida dela, né? A minha primeira desconfiança foi no amamentar, aquela troca que quem já amamentou sabe, né? Na hora de amamentar, a criança ela faz o contato visual entre a mãe, né? O bebê e a mãe. Acontece esse contato e ela não tinha esse contato. Ela queria mamar. Ela queria o leite, mamava, ela já não prestava mais atenção, já queria outra coisa e tal, e ali acabava o meu contato com ela. Uhum. E ela atendia, sim, então dava para ver que ela ouvia, né, que o problema não era uma surdez, só que ela tinha crise o que eu posso chamar de crise de ausência, porque não era todas as vezes que ela atendia. Né? Às vezes sim, às vezes não. Sim. Só que todas as vezes que ela via o desenho, tinha até a cena preferida, né? A cena que a Dory encontra a mãe e o pai. Nossa, ela se balançava toda. Aham. Esse daí já tinha uns 6 meses. Eu vi que você falou aqui que com 4, 5 meses ela só pegava objeto que fosse da cor azul, né? Da E cor nessa azul. mesma idade ela parou de sorrir e olhar nos olhos, é isso? Isso. E com 6 meses ela começou a ter crise de ausência, como você falou, ficava olhando cerca de 2 minutos para o nada e você chamava, fazia barulho e só depois de um tempo ela despertava, ela acordava, é isso? Isso. E aí veio a pandemia. E como foi essa transição, esse momento? Ai, a pandemia foi difícil, né? Para quem não foi. A pandemia foi só eu e ela. Teve vezes da gente ter contato com quem não tivemos Covid nessa época, nesse primeiro momento, mas a gente teve contato. E aí a gente teve que ficar em isolamento. E isolamento nesse primeiro momento era 15 dias, sem sair para a rua para pôr o lixo. Né? Então, foi bem difícil. O autista, ele necessita muito do contato social. E a pandemia, ela dificultou muito.
isolou totalmente, né? Ela já, na época, já tinha começado aí na creche, na escolinha ou não? Não, não. Na época foi quando eu comecei na verdade, eu estava com um pediatra que negava, negava, negava. Eu troquei de pediatra. O pediatra pediu para que eu começasse a fono. A fono, com 6 meses de avaliação, falou assim: olha, eu acredito que seja, você procura uma neuro. A própria pediatra falou: você coloca ela numa escola para ela ter integração social. E não tinha escola funcionando. Aí eu coloquei numa escola particular que estava funcionando clandestinamente. Uhum. Foi quando ela começou a ter esse contato. Só que falar, eu não sei se é a realidade de todas as cidades, de todos os estados, de país, né? Se está em outro país, mas pelo menos a realidade aqui é essa. As escolas do município públicas, elas batem de 10-0 nas particulares. Como lida Saber com isso, autistas, a lidar com todas as dificuldades, não só autista, né? sociais, aham. Teve até um momento que ela teve uma crise na escola. Ela teve poucas crises, mas essa foi uma crise que ela teve na escola. Sabe aquele durex mais largo? Teve uma Sei. atividade que a professora pregava o durex e ia colocando aquelas bolinhas para a criança. Ela tinha um aninho, né? Para a criança ir pregando e despregando. No que a professora puxou aquele durex e fez aquele barulho, ela teve uma crise. A professora, ao invés de, né, acalentar, tentar explicar de alguma forma, ela pegou com outro profissional e colocou ela para fora da sala. Nossa, Fernanda, aquilo para mim, ela me explicou tudo, mas é um despreparo. Uhum. Não é uma coisa que se faça, porque o autista ele tem que superar a barreira, ele tem que entender. Pelo menos é isso que eu faço com a Letícia desde do momento que eu descobri. Né? Eu não privo ela de nada. Com certeza, e é dessa interação que ela precisa, né? E aqui você relata também que aí na época da pandemia, então, vocês pararam de sair, a única criança que ela brincava era o primo, né? Que se chegasse a meninos, crianças de outros lugares, ela se retraía, né? E com 1 ano e meio ela nem balbuciava, então. E aí já. E você foi, como você falou, que você começou já a levar no pediatra e começou a fono. E a pediatra também indicou colocar na escola. E aí é o que você disse agora, que você acabou levando. Só que na escolinha ela ficava mais sozinha, embora tentavam enturmar ela, né, na escola. Ela tinha o hábito de se isolar. Entendi. Ficava ela, a professora mesmo, chegando ela ficava no canto. Entendi. E aí depois ela Tem teve. coisa que eu tenho anotado que eu nem lembro mais. Tá vendo como é bom a gente marcar as coisas? É bom, é. Porque já faz um tempo. Agora a Letícia fez quantos anos? Agora em julho. Com 4. Então. Então isso aqui já faz 3, né? Mas aí é como aí você colocou isso aqui mesmo, que com o barulho do Durex ela teve essa crise e tiraram ela da sala. E bom, Uma depois. coisa que ela é uma coisa que todo mundo acha que é característica a principal característica do autista, que é o movimento de pêndulo, não é só isso. Apesar de ser, em grande maioria, não é só isso. Ela, quando ficava desconfortável numa situação, ela levava a mão na testa. Então, eu percebia que ela não estava feliz, que ela não estava confortável, que eu teria que tirar ela daquela situação, daquele ambiente, quando ela levava a mãozinha na testa. Olha, isso era um sinal para você. E hoje ela não faz nada a respeito disso. Se ela não gosta, ela já vem e fala: olha, eu não gosto, eu quero ir embora, me tira daqui. Aham. Ela direto.
direta já. bem franca, bem direta. Então, só para gente que está fora desse cenário, para entender, tipo, aí para você chegar nesse diagnóstico, você passou então pelo neurologista infantil, psiquiatra infantil, terapia ocupacional, psicóloga, né? E hoje, como é? É, quando eu comecei, foi primeiro na neuroinfantil, acho que foi. Não, primeiro no neuro. O neuro encaminha para o neuroinfantil. O neuroinfantil encaminhou para o psiquiatra. Um deles me pediu que me encaminhou para as terapias. Terapia ocupacional, eu já fazia fono e psicóloga. Então, ela continua com as 3 terapias. Fono, terapia ocupacional e psicóloga. Aí ela foi encaminhada para psiquiatra infantil e ela já estava com neuroinfantil. Um deles já, assim, de cara, já diagnosticou, embora não desse o laudo. Aí mandou para outro médico. Um deles pediu o relatório de todas as terapias e da escola, o outro me pediu os exames, que eram um eletroencefalograma, ressonância magnética, ressonância e tomografia. O eletro, a criança faz dormindo, embora não sedada. A tomografia e a ressonância, ela faz sedada, então ela tem que tomar anestesia geral. Isso também me deixou super preocupada, né? E aí foi feito os exames eles são mais para descartar se a criança tem algum tipo de tumor, se tipo essas crises de ausência, se não falar, esse não ouvir, tudo Uhum. que tem algum tumor, se é alguma o eletro, né, também detectou isso, se a criança está tendo alguma se tem algum outro problema que não o autismo, para descartar. Graças a Deus, todos os exames da Letícia deram normais. O diagnóstico dela foi feito com base tanto nos relatórios quanto na avaliação que foi feita no médico mesmo, né? E a partir daí te deu mais uma segurança ou uma preocupação? Como que foi para você, tipo, cair a ficha que fala, ah, minha filha tá dentro do espectro autista? O principal medo que me deu foi eu faltar, porque e deixar ela sozinha, porque ela era uma menina que ela dependia única e exclusivamente de mim. Uhum. Eu sabia a hora que ela estava com fome, eu sabia a hora que ela tinha que tomar banho, o jeito que ela gostava de tomar banho, é, o jeito que ela gostava de dormir, né? Eu sabia de tudo dela. E ela não sabia chegar em ninguém e explicar. Então, foi o que eu estava voltando a relatar. A pandemia me deu. Nossa, eu fiquei desesperada, porque vacina não aparecia. Gente próxima morrendo. Eu não sei se pode nem falar aqui, mas acho que, né? Pode. Presidente se cagando. É, presidente já era um merda. O que me deixou, em termos mais tranquilos, foi na época eu fiz um seguro de vida com cobertura para Covid, porque foi o medo que eu tive. E eu comecei como eu estava dizendo, a não limitar ela para nada, a ensinar ela a fazer tudo, a falar, a se expressar. E eu lembro que a minha maior felicidade foi quando eu fiquei sócia do CPT, que foi uma outra forma da gente socializar.
né? E aí a gente, na piscina de criança, ela já tinha começado a falar, porém pouquinho, Uhum. mas aí ela na piscina, eu com ela olhou para mim e falou assim: Mamãe, eu tô tão feliz. Oh. Nossa, aquilo, né? Me deu vontade de até chorar, porque foi a Claro. primeira vez que ela falou o que ela estava sentindo. Uhum. Conseguiu pôr pra fora. E Que até então era meio que automático, né? depois conta como foi então esse processo da fala que você falou, que aí ela começou a ir na fono. Comecei na fono e não falava nada, não falava nada, e aquela preocupação de, ai meu Deus, será que ela vai falar? E a fono falava, fica tranquila que ela vai falar, porque a gente conhece várias crianças, e várias crianças que para gente é criança, né? Mas tem até filho de amiga nossa, com 12, 13, 14 anos, que não fala nada. E até hoje depende única e exclusivamente da mãe. Então esse era meu grande medo. Aí ela começou, eu lembro que ela fez um aninho, ela começou a falar com 2 anos e meio. Foi Sim. em janeiro. É, Aí ela. eu ofereci bolacha para ela, ela falou que não queria. E Tá aí vendo? ela começou, falou mamãe. Nossa, você ouviu mamãe pela primeira vez? Coisa que a maioria das mães ouvem com 8, 9, né? O mamá, o papá, Aham. o TT, nem isso. Aí ela só começou a falar, já na primeira semana foi como se ela tivesse guardado tudo e começasse a falar tudo de uma vez. Ah, Tipo, não era aquele vocabulário, sim. né, Uhum. completo, fácil. Ah, eu quero comer. Olha lá, Olha lá, mãe, mãe, quer quer comer. comer. De lá pra cá não parou mais. Olha, e agora ela fala a frase inteira. Sim, fala, canta, discute. E cada hora é uma coisa diferente. Hoje, hoje eu até ri com ela. Eu tava cantando, comecei a cantar aquela música. Tava calor pra caramba, né? Eu te falei. E comecei a cantar aquela música da Mulheres de Areia. Ah, A noite vai ter lua cheia. uhum. E aí ela começou, né? E hoje de dia tá sol. Atualizando a música. Ela vai ter, eu achei. Ai, que fofo. E questões de outras habilidades, Bruna, motora, ela é muito espivitada também, ela brinca, ela corre, ela... Ela nunca teve, Fernanda. Ela começou a andar com 8 meses. E ela começou a andar, ela nunca pediu um nada para mim. Ela tinha sede. Meu filtro está aqui, ó. Você pode ver. Ela começou a andar, ela vinha no filtro e pegava água. Independente. Aí, quando eu lembro quando eu fui no neurologista, ele falou: não, você tem, para ela falar, você tem que tirar tudo do alcance dela. Tem Ah, que pôr brinquedo tudo para cima. Como é que eu vou tirar um filtro desse tamanho e hum, colocar em cima da onde? Uma que eu não imagina. tenho nem altura. Se eu Uhum. colocar o filtro para cima, nem eu alcanço. Mas eu fiz o que estava possível, né? Ele falava, né? Os médicos falavam que eu tinha que fazer ela pedir. Mas, Fernanda, não é fácil. Não é fácil ser mãe, no contexto geral. Mãe de uma criança especial é muito mais difícil, porque é uma dificuldade por dia. A hora, eu costumo falar que é igual um jogo de videogame. A hora que você aprende a jogar, muda de fase. Boa.
Fala das barreiras superadas, Bruno, desde então, que você gostaria de compartilhar. Olha, o autista ele tem muita dificuldade com a sensibilidade, que é trabalhada até na CO. É o encostar em superfícies diferentes, como tocar em água ou tocar em areia. A água, às vezes água gelada, às vezes água quente. O sólido, o líquido, às vezes aquele líquido, tipo a moeba, eles têm maior dificuldade, mas o tempo todo eu fui. Você sabe que antes de eu estar trabalhando lá na secretaria, e é uma coisa que é do sangue, né? Essa professora, e é uma coisa que ninguém tira da gente. Você Hum. pode ver a mãe. Minha Aham. mãe aposentou, mas ninguém tira dela, né? Atividade com ela é o tempo todo. E a Letícia, ela tinha muita dificuldade de tomar banho quente. E até quando tá calor, a gente toma banho, que a maior parte do tempo a gente toma banho mais pro frio. Mas quando chegava no frio, ter que acostumar ela a tomar banho no morninho, no quente, era muito difícil. Você dar banho gelado para numa criança, pedir para ficar doente. Foi com muita dificuldade. E aí eu percebi que ela, toda vez que a gente ia tomar banho de chuveiro, ela gritava. E eu, né, não entendia. E eu fui lendo até que surgiu um artigo do nada no Facebook de uma mulher já de 50, 60 anos que se descobriu autista já adulta. E que ela entendeu muitas coisas da vida dela, inclusive tomar banho. E o tomar banho de chuveiro era como se a água, na hora que pingasse de chuveiro, se cortasse pela a pele dela. Que, que tem uma grande porção dos autistas que não conseguem e tem que tomar banho de banheiro. Eu fiquei pensando, meu banheiro é pequeno, eu vou ter que ficar comprando banheiro, até que idade, né? Ela está crescendo também. E eu ficar tendo que abaixar, dar banho nela, não vai rolar. Aí foi uma época de propaganda política. Tem um candidato aqui que ele tem o nome de animal marinho. Aí ele tem o desenho. Eu arrumei o desenho e colei na parede. Aí, a hora que eu ia dar banho nela, ela ficava em pezinha, dando com uma buchinha, lavando a baleia. E Sei. ali ela se distraía e eu conseguia dar banho nela. Hoje ela toma banho quente, de chuveiro, numa boa, sem problema nenhum. E foi uma barreira que, graças a Deus, a gente conseguiu superar. Antes ela não conseguia se cobrir. O peso da coberta era como se sufocasse. E hoje eu consigo cobrir, jogar um cobertor em cima dela, no frio. Barulho, nunca teve tanta dificuldade, mas porque barulho aqui em casa é uma coisa que não falta também, né? E Então, agora? acho que Hum. sempre foi trabalhado. Alimentação, sim, sempre foi. Então, alimentação na escola. Em casa, eu nunca tive problema. Alimentação na escola, eu tive problema esse ano. Que eu estava levando ela não se alimentava na escola e voltava já passando mal. Hum. E foi um trabalho mútuo, tanto meu quanto das professoras. Hoje ela almoça duas vezes. Ela almoça na escola, chega em casa, ela almoça de novo. Porque as professoras dela são anjos na terra, porque não tem o que falar. Tratam ela como se fossem segundas mães. E isso agora ela está numa escola pública. Sim. Ela tem uma interação social muito grande com os Uhum. amigos com ela. Inclusive, na última consulta que ela foi com a psiquiatra infantil, a psiquiatra falou que ela, se fosse hoje, ela não teria o laudo de autismo. E assim, até me perguntei, né? Assim, e se acontecer de trocar?
Eu falei assim, não, ela tem todo o histórico aqui. O médico que vier, e, se por acaso trocar, esse médico vai ter que ter acesso ao histórico dela. E por mais que hoje ela tenha superado muitas barreiras, tem muita coisa que ela faz ainda dentro do espectro. Ela tem a autorregulação, que é uma coisa que muitos autistas fazem para não dar crise, cada um faz o seu. Tem aqueles que têm os tiques, né? Tem aqueles que falam sozinho. A Letícia, ela, quando eu vejo que ela está para entrar numa crise, que ela começa essa autorregulação, ela começa a andar de um lado para o outro e falar sozinha. Olha. Ontem ela estava assim, hoje ela está tranquila. O dia que ela veio, ela conversou, ela pediu uma coisa. Ontem ela estava difícil, assim, né? Uhum. O dia que ela está assim, você tenta conversar com ela, você tenta olhar nos olhos, ela não faz troca visual, ela não conversa com você, dificilmente ela vai abraçar para fazer um carinho. É difícil, é como se fosse um transe, sabe? É difícil tirar ela desse transe. Que despertar ela para uma coisa que chame mais atenção. Eu tirei, ontem, para sair disso, eu tirei ela de casa, levei ela no parquinho. Acabou. E se fosse Eu hoje, não pô. sei, assim, te falar na cabeça deles como que é isso, né? Uhum. O que, não sei, não sei. Mas digo assim, por exemplo, claro que agora ela já passou por vários procedimentos, tá bem mais sociável, falando tudo, interagindo. Se fosse hoje, uma pessoa, uma professora, por exemplo, que conheça ela hoje, ela percebe que ela é do espectro autista ou você precisa dizer quando você matricula ela? Quando eu matriculo ela, ela vai com todos os documentos, inclusive o laudo, né? Mas é difícil, Fernanda, porque nem toda pessoa carrega a carga que algumas outras carregam, né? Nem todas têm aquele olhar diferenciado. E é, todo autista é diferente de todo autista. Não, Hum, não tem uma cartilha, uhum, não tem falando, ó, todo autista vai fazer isso. Não, não. Cada um é diferente do outro. Na sala dela tem um outro. hum, Esse menino, ele, ele faz os movimentos com a mãozinha, ele não fala, né? Embora é, a mãe, a mãe consegue se comunicar com ele, mas ele não consegue se comunicar com os amigos, tudo, mas ele tem que estar presente ali, sabe? Eu sou totalmente favorável à presença de toda e qualquer criança no ambiente escolar. aham, sim. Para poder inclusive se adaptar, né? E se sentir incluída, não é isso? Sim, Não. E além disso, eu queria que você desse um depoimento, vamos dizer assim, comentasse como nesse caso especialmente é ser mãe solo, que para quem ainda não está familiarizado, a gente fala mãe solo porque eu vi que não se diz mais mãe solteira, né? Porque solteira é o que define o estado civil de uma mulher. Só que uma mãe solo, ela pode ser solteira ou não, mas ela é mãe sozinha, tipo da criança, né? Significa que o pai da criança não cria junto necessariamente, né? Então, né, posso definir você como mãe solo também. sim. Hoje eu tenho a minha irmã, que me auxilia na hora de buscar ela na escola, dar almoço, e, e fica com ela
até eu poder sair do trabalho. E às vezes, quando eu preciso mais fazer alguma coisa, ela fica com ela. Fora isso, sou eu para tudo. O meu serviço hoje, a carga horária são 6 horas diárias, só que agora ele está em fase de mudança para novamente retornar a 8 horas. No entanto, no final do ano passado, fez uma lei para que mães e pais de crianças especiais tivessem carga horária reduzida a 50%. Até então eu não tinha entrado, Fernanda, porque eu já tinha uma carga horária reduzida, né? E embora não fosse de 4 horas, de 6 horas eu estava fazendo direto, trabalhando até sem almoço, para poder dar conta das terapias dela à tarde. Mas nesse momento eu me vi obrigada a entrar com o pedido. E olha, você é julgada em todo momento. A Hum. mãe é julgada em todo momento. Eu não falo não só como mãe de uma criança especial, mas como mãe. Eu já soube que eles vão me negar, mesmo eu estando pautada com todos os documentos. E Hum. aí eu vou ter que entrar no Ministério Público, né? Ah, Porque vai ser o jeito. E para quem está acostumado a trabalhar onde eu trabalho, sabe que as coisas só funcionam assim. A gente está acostumado. entendi. Mas, Fernanda, né, falar para você que não é fácil, mas olha, sem sombra de dúvidas, eu faria tudo novamente, porque a Letícia é o amor da minha vida. É por ela que eu vivo e acordo todos os dias. Uhum. Sem ela, minha vida não tem sentido nenhum. Uhum. Que é uma bênção, né? Acabou sendo um presente na sua vida, mesmo nessas Como, condições. como. Ela é uma comédia. Cada coisa que fala, cada descoberta que faz. É. Além de ser uma ótima companheirinha de viagem, né, que você falou, ela adorou conhecer a praia, o mar, adora um aquário, não é? Ela tem fixação por animal marinho. Pai, a gente foi para a praia, né? Agora, recentemente, a gente foi para Aparecida. Lá, a gente descobriu um aquário, fomos no aquário. E ela adora, né? Tinha tubarão, tinha os peixes lá. Nossa, ela se divertiu bastante. Eu já tinha feito até antes, né? Uns meses antes, que eu já estava me programando, eu já tinha pego areia numa bacia e ela já brincava com areia e tudo. Como eu te falei, ela está com a terapia ocupacional, que também tem essa interação de sensibilizar, acho que é esse o termo certo. E não foi diferente de nenhuma outra criança, viu, Fernanda? A hora que chegou lá, ela deu aquela. Que a água vem bater, né? A criança dá aquela meio tontura, assim. Mas ela amou, ela amou. Ela queria ir para o fundo do mar. Se eu não segurasse, ela estava lá já no fundo do mar. Queria ver os peixinhos de perto. Ah, ela queria ver o tubarão de perto, não era só peixinho, não. Peixinho. Ai, que perigo. Mas que bonitinha. Isso é muito gratificante, né? Então, para finalizar, divide com a gente como é para você hoje, no dia de hoje, né? Como você se sente, como você mesmo disse agora, é uma bênção ser mãe da Letícia e o que você teria a dizer para as mães que estão descobrindo agora, entendendo agora que os seus filhos são autistas também. Não é um bicho de 7 cabeças, mas não tem cura. Querer achar uma cura é querer ficar achando solução para uma coisa que não tem.
Tem intervenção, e essa intervenção, quanto mais cedo vier, melhor o progresso dessa criança. Esse é um grande problema que a maior parte das crianças enfrentam, Fernanda, porque eu acho que tanto nos grandes centros como no interior, no setor público, a fila é muito grande. Principalmente agora que o diagnóstico vem crescendo. Não é que está aumentando o número de autistas, é que hoje o diagnóstico está vindo mais. Antigamente, eu não sei se você se recorda, tinha muita criança com a gente, que estudava com a gente, que era caracterizada por, aquele lá é mais lento, aquele lá tem que ficar na fileira dos lerdos. Você lembra disso? Eu lembro. E eram síndromes, eram transtornos, eram coisas que eram deixadas de lado, né? E que hoje não, hoje está sendo procurado e está sendo diagnosticado, graças a Deus. Só que aí a hora que chega na parte da intervenção, do tratamento, que seja, está super lotado e não tem. Então, o que eu aconselharia para quem tiver um pouco mais de condição é um plano de saúde. Porque até mesmo o plano de saúde está superlotado. Mas pelo menos você tem como entrar na justiça e garantir o direito à terapia. As terapias, que não são poucas, né? Não é uma só. E se você tem um plano de saúde, você tem mais o direito mais resguardado, embora tenha no SUS, só que a fila é gigantesca. E no caso, os sinais assim a prestar atenção, vamos dizer, para detectar se a criança está mais ou menos encaixada nesse espectro por exemplo, pouco contato visual, ou que não quer contato físico, atraso na fala, comunicação, são essas coisas? Contato visual, tem que estar sempre atento, a comunicação, deixar o quanto mais longe do celular possível, porque a maior parte de pai e mãe que eu vejo larga com o celular o dia inteiro, mal sabe que criança está vendo. Não vou ser hipócrita e falar que eu não deixo o celular, mas né, a gente Uhum. deixa o celular no momento que eu estou passando uma roupa e que Sim. eu preciso que ela fique longe de mim. Então é coisa assim, uma vez por semana, meia hora. E fazer o máximo possível de troca, de diálogo, né, de perguntar, não daquela forma, como que foi a escola hoje? Mas hoje a escola foi divertida, né? Porque Aham. aí a criança vai te falar o que aconteceu na escola sem que você fale sem que você pergunte o que aconteceu na escola. Cada dia é um progresso, Uhum. cada dia é uma mudança diferente. E vai ter dia que vai voltar atrás. Vai ter Sim. dia que ela não vai estar bem. Tem dia que ela se levanta para mim e fala assim, mãe, hoje eu tô chata. Ela fala, sabe quando a gente levanta e fala, nossa, hoje eu não tô legal? Aham. Ela mesma sabe. Ai, que bonitinho. E ela fala, hoje eu tô chata. Não, porque eu sei de alguns casos de pessoas que têm autismo e têm habilidades muito maiores que a gente ditas normais, né? Vamos dizer, as pessoas ditas. Ela tem uma amiguinha que, nossa, a cachorrada começou. Ela tem Uhum. uma amiguinha que faz terapia com ela, que a menina lê escreve desde os 2 anos. E, e não tem diagnóstico ainda, porque os médicos não diagnosticaram. Não sei que tipo de transtorno que ela possa ter, se tem algum ou não. Mas a Letícia não tem nenhuma habilidade a mais, não. Pelo menos até agora não tem.
De 0 a 100, como mudou a tua vida desde que você teve a Letícia? De 0 a 100, 200. Sabia que você ia falar. E para melhor, então. Ah, Fernanda, tem coisa que a gente tem vontade de fazer e que a gente não pode mais, né? Mas, como eu te falei, falar para você que hoje eu viveria sem ela, jamais. Eu não abriria mão de nada para não ter ela comigo. Uhum. Ai, que bom. Bruna, muito obrigada por esses esclarecimentos, essa conversa. E espero que seja útil para bastante gente aí que escutar o episódio. E eu que agradeço, Mister, nesse espaço. E é sempre bom falar com você, matar um pouquinho da saudade, né? Que hoje a gente, há uns 20 anos atrás, a gente convivia diariamente e hoje um oceano separa a gente, né? É, só um oceano. Ainda bem que tem internet. Ai, É, mas que bom, bom ver vocês então e continuar em contato e ver que a Letícia tá sempre evoluindo mais e mais, né? sim, graças a Deus. Então tá, Bruna, obrigada, viu? Beijão. Beijo.